Então, continuando aqui falando de Mary Wollstonecraft, não sei se falei certo, mas é isso aí. Se você tá começando a ver esse vídeo, volta aí, eu falei um pouquinho no vídeo anterior, um pouquinho sobre ela, a gente vai continuar aqui falando, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas vamos lá. Nós estamos falando sobre movimento feminista, então mais uma vez, volta lá que eu dou uma baita de uma introdução no vídeo anterior, e aqui é só a continuação. Então, falando sobre Mary Wollstonecraft, nossa, que nome difícil. Ela foi uma escritora e aí ela se dizia iluminista. Então, esses escritores, assim, a princípio, eles são revolucionários de uma ideia iluminista, né? Daquela ideia do pensamento, da intelectualidade e tal. E aí acontece uma coisa muito intrigante com Mary. Ela, né, como defendia, como esses revolucionários, eles são todos imorais, né? Eles eram contra a castidade e tudo mais. Mary se relaciona com um homem chamado Gilbert Imlay. Não sei como é que se diz. E aí, esse homem, como todos esses eram imorais, não valorizavam o casamento, não queriam saber de casar. E aí ela se relaciona com ele e ela engravida. Isso em 1700 e bolinha, né? 1800 e bolinha. Então, uma mulher grávida, solteira, imagine. Se há pouco tempo atrás já era um escândalo, imagine nessa época, 1800 e pouco. E aí ela engravida. E aí ela fica desesperada porque ela engravida. E esse homem é um homem imoral. O que ele faz? Como todo homem imoral, ele larga a mulher grávida, vai viver a sua vida. E aí Mary implora para ele assumir essa criança. E aí é interessante porque depois ela descobre que ele tinha uma família, uma mulher. E aí ela estava tão desesperada que ela aceitaria ser amante dele, né? Ser tratada como amante. Se ele assumisse a criança, né? Porque ela estava realmente desesperada porque ela ia ficar sozinha. Então, pasmem, né? Uma mulher revolucionária, iluminista, de uma pensadora, né? Uma mulher intelectual, nananã, se vê numa situação dessa. Então, você vê que a intelectualidade ela não resolve o problema do pecado, né? O pecado se trata com conversão, evangelho, arrependimento e fé. É assim que a gente resolve o pecado, né? E aí Mary, achando que a razão, que a intelectualidade ia resolver o problema da humanidade, ela se encontra agora grávida sozinha, porque o cara é um canalha e abandona ela. E, enfim, esse cara não quis assumir. E aí é quando ela se encontra com William Godwin, né? Quando ela se encontra com William Godwin, pelo que eu entendi do livro, né, da Ana Campagnolo, ela já tinha tido o filhinho, né, que ela tinha tido com Gilbert. E é interessante que antes, né, dela dar à luz essa criança, ela tenta suicídio, porque ela realmente se encontra num desespero terrível, né? Então o pecado, ele faz isso, o pecado gera morte, né? Quando a Bíblia fala em Gênesis que Deus fala, né, para Adão e Eva, se vocês pecarem, certamente vocês vão morrer, né? E eles não dão crédito, eles dão ouvido à serpente. E se você for ver, realmente o pecado leva à morte, né? Então você vê, por exemplo, ali Davi, quando Davi se relaciona com Batseba, né? Batseba engravida e tal, e ele faz todo um jogo lá para tentar esconder o pecado dele. E aí o que acontece? O bebezinho morre, né? E tem um livro do John Bunyan que ele fala isso, né? Todo pecado ele envolve morte. Seja morte física, seja morte espiritual, seja morte da sua psique, da sua alegria. Algum tipo de morte vai acontecer quando tem pecado envolvido. Nesse caso aqui, ela se encontrou grávida, sozinha, em 1800 e bolinha. E aí, o que ela tentou fazer? Ela tentou se matar, né? Porque era a solução que ela via naquele momento tão difícil que ela tava vivendo. Até que ela se encontra com o William Godwin, ela tem a criança e tal. E aí, o William Godwin, aí eles se resolvem se casar. E aí, eles praticam aquilo que eles, na verdade, estavam condenando. Eles eram contra o casamento, eles eram contra a família. E aí, só que aí eles resolvem se casar. Que coisa, né? Por quê? Porque Mary se envolve com William Godwin e ela engravida de William Godwin, já tinha o filhinho, né, de Gilbert, dessa vez ela engravida de William. Só que o William parecia que gostava dela, e ele gostava muito dela, porque o que acontece? Ele decide assumir a criança e ele casa com Mary. Então, existe um paradoxo aí, eles estavam vivendo uma coisa, praticando, falando outra, enfim.
ele casa com ela e o casamento é justamente isso. O casamento, Deus criou o casamento como uma forma de manter a sociedade, né? Você vai ter a procriação, né? Foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva, crescer e multiplicar. E o casamento é uma maneira de proteger essa mulher, essa criança, para que eles tenham um amparo. O homem é responsável de prover, por quê? Porque o homem não engravida, o homem não vai precisar fazer resguardo, o homem não precisa amamentar. Então é o homem responsável por prover para aquela família enquanto aquela mulher está gerando, está amamentando, está cuidando da família e dos filhos. O casamento é para isso, né? E Ana Campelo fala, casamento é para isso que existe casamento. E aí, eles acabam indo a favor da família, né? Por um paradoxo. E acaba entrando em descrédito aqui, a princípio, essa ideia deles de revolução sexual, porque o William se apaixona por Mary, ele casa com Mary, assume tanto a criança que ela estava gerando que era dele, quanto a criança que era de outro homem, porque ele provavelmente se apaixonou por ela, né? E aqui nós temos os primeiros pensadores que acabaram entrando em descrédito, porque na prática eles não conseguiram colocar em prática aquilo que eles diziam, né? Mas o que acontece? A gente falou aqui Mary porque depois, as outras feministas que vão vir depois, outras pensadoras, que não é igual Mary, que se casou, que teve filhos, enfim, elas foram realmente revolucionárias, elas eram a favor do aborto, do divórcio e tudo mais, elas vão usar Mary como exemplo. Elas vão pegar escritos de Mary, dos livros de Mary, para falar, olha só a revolucionária, olha só que mulher do outro tempo, mas assim, a prática da vida de Mary, ela acabou sendo contraditória com aquilo que ela estava dizendo, porque ela acabou casando, ela acabou tendo filhos e tudo mais, né? Então, as mulheres que usam Mary como exemplo de revolução, porque em 1800 e alguma coisa, ela engravidou, solteira e tal, vai ver a vida dela e vai ver que ela não foi tão revolucionária assim, né? E aí, depois Ana Campelo fala de várias pessoas, vários escritores, enfim, eu não vou citar porque a gente já vai ficar aqui na parte 3, na parte 4, né? E aí, bom, vamos pular aqui. Inclusive, Mary e William Godwin têm uma filha, né? Essa filha se chama Mary Godwin, né? Recebe o nome da mãe. Mary se casa com Percy Shelley. Percy Shelley também era um revolucionário, também era anti-família, anti-tudo. Ele não foi igual o pai de Mary, né? Porque o William Godwin se apaixonou por Mary, né? Percy acabou não sendo esse homem tão exemplar, mas Mary Godwin tenta manter ali a honra da família, né? Ele não... você não vai ver muitos escritos dela falando mal do marido, embora o marido fosse um revolucionário, também escritor, também poeta. E essa moça, Mary Shelley, ela é a escritora do Frankenstein. Então, talvez vocês não vão conhecer aqui todo esse povo aqui que eu tô falando aqui, Mary Godwin, Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, mas vocês vão conhecer a obra Frankenstein, né? Essa é um clássico, né? E todos esses aqui foram... Então, você vê que todos eles escritores, poetas, pessoas assim com QI elevadíssimo, né? E, inclusive... tem Mary Shelley, né, que seria, no caso... Ela fez sucesso com Frankenstein porque ela era uma mulher revolucionária, porque ela era uma feminista? Não. Ela fez sucesso porque ela era uma mulher talentosa. Como se um homem talentoso fosse fazer também sucesso, né? Então, a gente não precisa do feminismo para nos dar sentido na vida, para nos dar significação. Então, você vai ver a história, se você estudar a história, você vai ver várias mulheres que elas fizeram a diferença simplesmente porque elas foram realmente pessoas com QI elevado, pessoas com talento, com habilidades, não necessariamente porque era uma mulher feminista. Isso não existia feminismo nessa época, mas como ela foi uma mulher brilhante, que escreveu uma literatura brilhante como a obra de Frankenstein, ela fez sucesso. E é isso, né? Em 1800 e alguma coisa ela escreve Frankenstein, que é um clássico, que é um sucesso até hoje, né? Então, assim, a gente vai falando e conforme a gente vai estudando... não sei se sai aqui do enquadro. Conforme a gente vai estudando, né, história e tudo mais, a gente vai vendo que o movimento feminista, ele não veio para ajudar em nada. Absolutamente nada. Não precisamos do feminismo, mas depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre o capitalismo, mulheres inseridas no mercado de trabalho. As mulheres precisavam
do feminismo para serem inseridas no mercado de trabalho? Não, porque teve ali a Revolução Industrial, na época da Segunda Guerra Mundial. As mulheres foram inseridas no mercado de trabalho por causa do capitalismo. Era necessário que houvessem pessoas que produzissem capital, né, dinheiro para o Estado. E então foi por causa do capitalismo que as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho e não por causa do feminismo. Então, na verdade, o feminismo é só falácia. É só a gente usando isso para difundir ideias de revolução sexual, porque o principal foco do feminismo é esse. Ideias ateístas, ideias anti-Deus, ideias antibíblicas. E parece que a gente vai ter parte 3 desse vídeo, né, gente? Vamos ter parte 3, porque é muita informação. Isso porque eu não vou contar da segunda e da terceira onda, porque é muita coisa.